Paz e graça, amados. Estamos aqui, para a glória de Deus. Sabe aonde Deus me deu o privilégio de estar, irmãos? No Monte do Serrinha, aqui em Goiânia, para nós gravar um vídeo inédito. Quero falar a respeito de um tema muito forte. O que é a divisão? Talvez alguém me pergunta nessa hora: olha, pastor Isaías, uma pessoa sair de uma igreja e abrir outra igreja é divisão? É divisor? Essa pergunta muitas pessoas têm me feito, têm me perguntado, mas eu quero trazer com clareza na Bíblia Sagrada e responder você a respeito disso. O que é a divisão e o que é o divisor, certo? A partir de agora, diretamente de Goiânia, essa cidade maravilhosa, vamos aí com o tema a divisão e o divisor. Glórias a Deus. Amados irmãos, que privilégio maravilhoso estar aqui em Goiânia, mais precisamente aqui no Monte do Serrinha, para gravar mais um vídeo, a segunda parte sobre a divisão, o divisor. Eu falei em algumas palavras no vídeo de antes que o que é a divisão ou o que é o divisor. Muitas pessoas perguntam: pastor, o divisor é aquele que sai de uma igreja e monta outra igreja? Eu já respondi que se a pessoa sai de uma igreja debaixo da autorização de Deus, debaixo da bênção de Deus, e vai ganhar almas para Jesus, essa pessoa tem que ser aplaudida, porque o nome de Deus vai ser glorificado na vida dela. O divisor é aquela pessoa que está dentro de uma igreja, causa rebelião dentro da igreja, cria um grupo dentro da igreja e automaticamente causa um prejuízo terrível na obra de Deus. Ou, de uma igreja, ele quer fazer outra igreja. Este é o divisor. Mas vamos para o segundo passo sobre a divisão. A divisão, ela traz a ganância. Preste atenção que Lúcifer desejou ter um trono acima do trono de Deus. Isso mostra a ganância em ter aquilo que não lhe competia, pois o trono era um atributo único de Deus. Alguém me disse certa vez: quer conhecer uma pessoa? Dê autoridade a ela. Isso é uma grande verdade. Veja bem, meus queridos, olha, Lúcifer, ele sabia que o trono de Deus era único, mas o espírito da ganância levou ele a pensar que ele poderia chegar a um trono maior ou acima do que o de Deus. Veja bem que ele, por essa atitude gananciosa, teve o pago, né? Ele caiu por terra, perdeu a oportunidade maravilhosa, como eu falei no outro vídeo. Que oportunidade maravilhosa ele tinha, e ele foi jogado por terra, não aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele. Veja bem, quer conhecer uma pessoa? Dê uma autoridade a ela. Gente, sempre eu explico isso muito em reuniões, sobre... Muitas vezes a pessoa chega derrotado, fracassado, arrebentado, chega, vamos dizer, antes era cavalo do diabo, chega na igreja, o pastor abraça, o pastor ajuda, o pastor chora, o pastor paga um preço pela alma daquela pessoa, e de repente aquela pessoa vai tendo oportunidade na igreja, né? É um membro, é um obreiro, é um diácono, é um presbítero, e vai crescendo. E de repente, meu querido, se torna um ajudante, se torna um segundo pastor, se torna uma pessoa que tem uma liderança dentro da igreja. E aí, meu querido, aquela pessoa esquece que um dia ela foi ajudada, aquela pessoa esquece que um dia ela foi servo, aquela pessoa esquece que um dia alguém pagou um preço por ela, e logo a ganância entra no coração. O espírito que entrou no coração de Lúcifer entra no coração dessa pessoa. E aí essa pessoa, meu querido, amado irmão, ela cria um grupo exclusivo dela. Ela não cria um grupo para Deus. Ou a oportunidade dela liderar um grupo para Deus, ela se gananciosamente cria esse grupo para ela, exclusivamente para ela, como Absalão fez, como Lúcifer fez também. Então o que? Ela aproveita da oportunidade que tem
de liderar algum cargo na igreja, para liderar aquelas pessoas para ela, e isso automaticamente vai se tornar uma rebelião. A ganância se torna uma rebelião. Lúcifer quis ter um céu só para ele, pois veja, seu sentimento, eu, no monte da congregação me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo, mas ninguém pode do que Jeová. Muitas das vezes queremos que alguém cresça, mas estes bastam subir em uma caixa de fósforo, já querem fazer discurso, querem pregar. Como, queridos e amados irmãos, veja o perigo da posse. Lucifer, ele já disse o eu, querido, é um perigo muito grande da nossa queda, porque quando nós pensamos só em nós e não valorizamos o espírito de servo, de servir, o eu já está apontando que nós vamos cair, vamos ter uma queda inevitável. Então você, meu querido e amado irmão, que é um líder, pastor, toma muito cuidado quando você encontrar um liderado seu que muitas das vezes ele aponta só pro eu faço, eu sou, eu posso, eu realizo, eu canto, eu prego, eu sou o melhor, eu sou o cara. Então toma muito cuidado com esse tipo de pessoa, você vai sofrer consequência. Bom, essa pessoa, o sentimento de posse, o sentimento do eu, pode trazer consequência para o teu ministério, certo? Então toma cuidado. A rebeldia, além de Lucifer cair em pecado, corrompendo seu coração, ele espalhou, disseminou, difundiu seu pecado a outros anjos. Pois no livro de Apocalipse lemos que junto com ele, a terça parte de anjos foram jogados do céu para a terra. Posso falar um negócio para você? Cara, o camarada que é rebeliador, o camarada que é divisor, ele nunca vai cair sozinho não, meu irmão. Ele quer levar uma turma junto com ele. Veja bem que Lucifer foi estratégico. Ele teve a lábia, ele teve, queridos e amados irmãos, aqui fala claramente a manipulação. Ele teve a falsidade, ele foi calculista, maquiavélico, de iludir a terça parte dos anjos. Ei, se não der certo para mim, se a casa cair para mim, vai cair também para a terça parte dos anjos. Cuidado, meu querido, amado irmão, você que está nessa igreja aí, que tem alguém que está fazendo grupinho, aquele grupinho do contra, aquele grupinho da contenda, da fofoca, do mexerico, do disse-me-disse, de falar mal do pastor, falar mal da pastora, falar mal dos irmãos, ser os mais santos, ser os melhores que todo mundo. Sai fora, meu irmão. Se o espírito de Lucifer é o espírito da rebeldia, você vai cair do cavalo, você vai quebrar a cara, o seu ministério vai ser impedido. Lucifer teve o ministério impedido, jogado do céu para baixo. Absalão, o cara que tentou dividir o reino do próprio pai, caiu do cavalo, foi morto por Joabe. Cuidado, meu irmão, o fim de todo rebeliador é a morte. Então, meu querido, quando tiver na sua igreja uma liderança ou um grupinho que é o contra, sai fora desse grupo, sai fora. Você tem que estar no grupo da oração, você tem que estar no grupo dos que abençoam a igreja, dos que oram para o pastor, dos que abençoam a igreja. Você não pode estar no grupo dos rebeliadores. Cuidado com a rebeldia, todo rebelde paga um preço terrível. Então toma cuidado, toma cuidado. Olha, tem também, eu vou falar em rápidas palavras porque o tempo é curto, né, gente? Glória a Deus, mas é muito bom falar, estar falando com você a respeito desse tema hoje, um tema muito forte, né? Que muito pouco é falado. Olha aqui para você ver, pessoas rebeldes querem colocar os pastores contra a parede, dizendo que não, se não for do jeito deles, eles vão para outra igreja. Então vá, mas saiba de uma coisa, cada um de vocês: a tartaruga, aonde vai, leva o casco. O problema não é a igreja ou o pastor, o problema é você. Você está entendendo? Muitas vezes nós queremos colocar o pastor contra a parede, a liderança contra a parede, e muitas das vezes, querido, o problema é nós mesmos. Então, eu falo
claramente para você, antes de nós se rebeliar, antes de nós falar mal de alguém, antes de nós fazer o grupinho do contra, vamos tomar muito cuidado, porque o problema pode estar sendo nós. Também fala sobre divisão, rebelião, em Números capítulo 16, versículo 1 ao 50, onde por ciúmes do poder de seus primos, Moisés e Arão, ele era um líder do conselho de anciões e incitou 250 outros líderes da comunidade a um levante contra Moisés, acusando-o de usurpar a autoridade do conselho. Veja bem, o camarada, por causa de ciúme, levanta contra Moisés e contra Arão, rapaz. O camarada tá doido? Porque muitas das vezes, cara, é o seguinte, ó, Deus coloca algo na mão do Isaías, aí o João vai dizer, não, mas por que tem que ser na mão do Isaías? Por que não é na minha mão? Deus coloca algo na mão do João, aí o Isaías vai dizer, não, mas tinha que ser na minha. E aí, por causa do ciúme, eu vou criar uma rebelião. Por causa do ciúme, eu vou criar um levante. Foi isso que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Levantaram contra Moisés e incitou a rebelião, querido. Não é? Se a rebelião fosse só um, era fácil de resolver. Eles incitou 250 líderes contra Moisés. Rapaz, virou uma bagunça. Então o que acontece? Meus queridos e amados irmãos, primeira coisa, olha, o coração do divisor ou do rebeliador, ele é impuro, ele é invejoso, ele trabalha com projetos incitando os outros para ter a mesma atitude dele. Moisés é assim, Arão é assim. O que é que vocês acham? E aí, o que eles querem? Que o povo corresponda à atitude deles. Pensa que nem eles e faça e age que nem eles. Essa é a atitude do rebeliador. Você está entendendo? Preste bastante atenção. Olha, aqui fala, meus queridos e amados irmãos, que por causa da desobediência deles, a terra se abriu. A terra se abriu. A terra se abriu e engoliu todos eles. Eles teve que ser tirados fora do arraial. Preste bastante atenção, tirado fora do arraial, e a terra engoliu todos eles, suas famílias. Tinha um futuro tremendo, tinha um ministério tremendo para ser abençoado por Deus, e acabaram mortos, a terra engolindo eles, por eles não ter humildade e não reconhecer o ministério de Moisés, não reconhecer o chamado de Moisés. Então vamos tomar muito cuidado, porque isto é um perigo. Aqui também em Coríntios fala, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 23, fala da igreja de Coríntios. Paulo chama esses crentes de carnais. Entre eles tinha uma divisão, um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo. Veja a visão do divisor, ele mesmo faz a competição. A maioria são grupinhos fofoqueiros, mexeriqueiros, que tem ídolo na igreja. Um pastor, obreiro ou cantor que também faz parte da divisão, gosta de ser bajulado, não sabendo esses carnais que a verdadeira igreja só tem um ídolo, Jesus Cristo. Só Ele merece toda a honra e toda a glória para todos sempre, amém. Ei, isso tem acontecido em muitas igrejas. Às vezes o povo idolatra uma pessoa, e aquela pessoa, muitas das vezes, no começo da idolatria, não, a glória tem que ser de Deus, né? Irmão, glorifica a Deus. Mas vai achando bom ser idolatrado. E aí automaticamente entra no coração dessa pessoa um sentimento. E qual é o sentimento? Eu sou melhor do que eles. Porque eles estão chegando em mim para pedir oração, estão chegando em mim para pedir conselho, estão chegando em mim para me profetizar, para me entregar o recado. Então o que acontece? Essas pessoas começam a se achar melhores. E se eu me acho melhor, aí entra o espírito da grandeza, entra o espírito da ilusão, aonde muitas das vezes, querido, eu penso que sou o cara. E aí automaticamente foi aonde que disse isso aqui, ó. Ei! Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, eu sou do Pedro, eu sou de João, eu sou de Isaías, eu sou do fulano do Bertano. Não tem ninguém dizendo que ele é de Cristo.
Você está entendendo? Aí entra a divisão. É muito perigoso isso, queridos. Eu quero deixar para você aqui. Toma cuidado, meu pastor, minha pastora, líder, aonde tem um ídolo aí na igreja. Não, aqui na minha igreja tem um fulano, que o fulano faz fogo descer do céu. Cuidado, que pode haver uma divisão dentro da tua igreja. Você pode se decepcionar com esse ídolo dentro da tua igreja. O único ídolo que merece toda a honra e toda a glória para todo sempre é Cristo. É Ele. Nós não temos que dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de João. Nós temos que dizer, eu sou de Cristo. Às vezes o camarada não é nada, mas aí você começa a idolatrar o cara, aí o cara se acha. Eu tô podendo, uai. Por quê? Não, uai, porque o povo, uai, eu tô parecendo Deus. Você tá entendendo? E aonde muitos líderes, muitos pastores têm se decepcionado, gente. Tem quebrado a cara. Por quê? Criam esses ídolos dentro da igreja. Cria esse tipo de pessoa dentro da igreja, que se acha, que pode, que faz. E esquece que quem tem que ser idolatrado e exaltado, magnificado, é Cristo. Jesus, o cabeça da igreja. Você pode estar criando um divisor, você pode estar criando um rebeliador dentro da sua igreja com suas próprias mãos. Querido, quando aparecer alguém assim, corta a crista dele e mostra para ele que quem tem que ser adorado, idolatrado, glorificado, exaltado é Cristo. Fala para ele assim, olha, nós somos todos servos, aqui nessa igreja só tem servo, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, aqui todo mundo é servo, que é aonde nós pode chegar, ser servo de Cristo. Deus te chamou, eu e você para ser servo, nós para ser servo, não tem ninguém melhor do que ninguém. Aquele que se acha melhor, o espírito da ganância, o espírito da exaltação, o espírito eu já entrou na vida dele. E esse está sujeito a dividir, a rebeliar. Por quê? Imagine só, na minha igreja, eu me achando ser o cara, e aí agora eu posso, eu faço, eu sou, automaticamente vou criar um grupo dentro dessa igreja. O grupo que vai me idolatrar, o grupo que vai me aplaudir, o grupo que vai dizer assim, você é o cara, velho. Não, mas você é assim com Deus, carne e unha. O que acontece, meu querido? Muitas das vezes eu vou perder o respeito pelo meu pastor, eu vou perder o respeito pela liderança da igreja. Por quê? Não, porque se o pastor der um grito comigo aqui, eu saio e monto uma igreja. Aí eu tenho o meu povo, eu já tenho o meu povo dentro da igreja do meu líder, mas eu já tenho o meu povo aqui já. Nós estamos parecendo Lucifer se nós agir desse jeito, porque Lucifer agiu dessa forma com Deus. Absalão agiu dessa forma com o pai dele. Coré, Datã e Abirão agiu dessa forma com Moisés. Então, meu querido, vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Não deixa o espírito do eu, da exaltação entrar no nosso coração, não. Porque, querido, toda a soberba será abatida, diz a palavra de Deus. O soberbo é abatido e o humilde é exaltado. Então vamos abrir os nossos olhos. A glória é para Deus, a honra é para Deus, tudo é para Deus. Nós somos apenas servos. Amém? Fiquem alerta, pois isso acontece em todas as igrejas. Sempre tem um povinho que gosta de puxar saco. Cuidado, eles serão que vão dar trabalho para a direção da mesma. Falam a nossa língua na frente, atrás, discordando de tudo. Sempre tece uma palavra para tirar alguma coisa de alguém, bajulando para as pessoas não notar que eles é um divisor. Abraça todo mundo com os segundos interesses. Olha o que Paulo fala: não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito que vós de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Coríntios 3,17. Paulo fala que não pode haver falsidade entre um trabalho de uma igreja. Na nossa família, melhor no meio do povo de Deus, havendo esta falsidade, estarei eu próprio me destruindo pelas minhas atitudes. Mentira, engano, falsidade, nas ocultas, tramando contra aqueles que me apoiam e me ajudam a sair do poço sujo que eu estava outra hora. Tendo o divisor sua consciência cauterizada, ele não pensa em mais ninguém, a não ser em seus próprios interesses, plantando para colher em suas próprias ações. Então tá aí.
Deixa essa mensagem para você. Pense, raciocine. Aí está uma mensagem para você ficar em alerta. O que é uma divisão e o que é um divisor. Tá bom? Que Deus abençoe. Um abração do pastor Isaías. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.